Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem legal pelo Código Civil para entender uma questão que parece simples, mas que na verdade é a base de tudo. O que significa ser uma pessoa para a lei? Se prepare, porque esse é um dos conceitos mais importantes de todo o direito. A lei parte de uma ideia filosófica bem profunda. Cada ser humano é um fim em si mesmo. Mas tá, como é que o direito transforma essa filosofia em regras práticas para o nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, o primeiro ponto que é crucial é entender que, para a lei, não existe só um tipo de pessoa. Na verdade, existem dois, e entender a diferença entre eles é a chave para a gente destravar todo o resto. E aqui está a grande divisão. De um lado, temos a pessoa natural, ou seja, o ser humano de carne e osso com sua existência física. A lei a considera um fim em si mesma. E do outro lado, a gente tem a pessoa jurídica. Pense numa empresa, por exemplo, que é uma criação abstrata da lei, uma ferramenta para atingir certos objetivos. Ela é um meio e não um fim. E essa diferença vai ficando ainda mais clara nos detalhes. Uma pessoa natural tem nome, tem domicílio, coisas que fazem parte de quem ela é. Agora, uma pessoa jurídica tem uma razão social, tem uma sede, que são, na verdade, construções legais. É uma distinção que vai até a identidade de cada um perante a lei. Certo, mas quando essa jornada legal começa de fato? Qual é o momento exato em que a lei diz, pronto, a partir de agora existe uma pessoa para fins de direitos e deveres? E aqui a gente entra num debate bem importante. A regra oficial no Brasil, que está lá no artigo 2º do Código Civil, adota a chamada teoria natalista. A personalidade começa com o nascimento com vida. Parece direto, né? Só que existe uma outra visão, a teoria concepcionista, que defende que tudo já começa lá na concepção. E essa outra perspectiva, gente, tem implicações enormes em temas super complexos, como fertilização in vitro e o debate sobre o aborto. Isso mostra como uma única definição na lei pode ter consequências profundas na sociedade. Ok, uma vez que a personalidade jurídica existe, ela vem com um pacote de superpoderes legais. Dá para pensar neles como um escudo que protege a dignidade e a essência de cada indivíduo. E o ponto-chave aqui é que não estamos falando de regras quaisquer. Esses direitos têm a sua base no valor mais fundamental da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. É isso que dá a eles uma força imensa, um status todo especial. Isso nos leva a uma característica fundamental desses direitos, o caráter absoluto. A expressão em latim é erga omnes, que significa que eles valem contra todo mundo. A sociedade inteira tem o dever de respeitá-los. Não é algo que vale só entre duas pessoas. Outra característica importantíssima, eles são inalienáveis. Sabe o que isso significa? Que eles não têm preço. Não dá para vender a própria honra, a própria imagem, a própria vida. Eles são parte do que constitui um ser humano, e não uma mercadoria. E, para fechar, a intransmissibilidade. Esses direitos são personalíssimos, ou seja, eles nascem e morrem com a pessoa. Não dá para transferir para outra pessoa, nem em vida nem por herança. Eles são ligados de uma forma muito íntima ao indivíduo. Então, vamos lá. Ter direitos é uma coisa, mas poder usar esses direitos, aí já é outra história. É aqui que entra o conceito de capacidade, que é basicamente a aptidão para exercer esses direitos no mundo real, de forma pessoal e independente. E existem dois tipos de capacidade. A primeira é a capacidade de direito. Pense nela como se fosse um recipiente. Desde o momento que a pessoa nasce com vida, ela já tem essa aptidão para ser dona de direitos. Isso é universal, todo mundo tem. Agora, a segunda é a capacidade de fato. Se a primeira era o recipiente, essa aqui é a aptidão para, de fato, usar o que está dentro dele. É a capacidade de exercer os direitos pessoalmente. E aqui está o pulo do gato. Nem todo mundo tem essa capacidade de forma plena. É justamente aí que a gente vê essas limitações na prática. A lei faz isso para proteger certas pessoas. Por exemplo, o menor de 16 anos é considerado absolutamente incapaz. Ele precisa de um representante para agir em seu nome. Já um jovem de 17 anos é relativamente incapaz, ou seja, ele precisa de assistência para alguns atos. É um jeito que a lei encontrou de proteger e garantir que os atos jurídicos sejam válidos e seguros. Bom, toda jornada tem um fim. E na lei não é diferente. O ciclo de vida da pessoa também termina. Mas o interessante é que a forma como a gente define esse fim mudou muito com o tempo, principalmente por causa da tecnologia. A regra parece bem direta, está lá no artigo 6º do Código Civil. A personalidade da pessoa natural acaba com a morte. Simples, né?
Mas o que exatamente é morte para a lei? E aqui a história fica fascinante. Antigamente, morte era sinônimo de parada cardiorrespiratória. O coração parou, a pessoa morreu. Mas com a tecnologia de suporte à vida e a necessidade dos transplantes de órgãos, essa definição ficou para trás. A lei precisou se adaptar. Hoje, o critério legal é a morte encefálica, a parada irreversível de todas as funções do cérebro. Uma mudança que veio totalmente da ciência. E assim, o ciclo se fecha. Desde a discussão sobre a concepção, passando pelo nascimento, pela aquisição de direitos e capacidades, até o critério da morte cerebral, a gente vê que a lei está sempre ali, acompanhando cada passo, definindo os contornos da nossa existência legal. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Com o avanço da inteligência artificial, da biotecnologia, qual vai ser o próximo desafio que vai forçar a lei a repensar mais uma vez o que significa ser uma pessoa?